agora eu vou tentar acalmar de novo. Vamos fazer a oração para a gente se conectar novamente. Vamos respirar lento e profundamente, fechar os nossos olhos. Esquecer o dia de hoje, o mais corrido que ele foi, o mais agitado que ele foi, ou por mais feliz que ele foi, vamos deixar tudo para trás. Vamos abrir as nossas mentes e os nossos corações. Vamos colocar na nossa face um sorriso de felicidade por estar aqui, por estar vivo, por estar respirando. Encher o nosso peito, nosso coração de gratidão. Gratidão, Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que nos foi dada. Que possamos na noite de hoje absorver aquilo que vai ser dito, que possamos de alguma forma colocá-los em prática no nosso cotidiano. Que a tua paz, o teu amor e a tua alegria estejam conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pronto. Agora é o momento da gente alimentar o espírito, né? Vou deixar vocês com a Alexandra. Boa palestra para vocês. Obrigada. Boa noite. Olha aqui no cantinho de castigo. Tá no cantinho? Não. Tudo bem com vocês? Que bom. Que bom vocês todos estarem aqui. Muito obrigada pela sua presença. E a gente hoje, trouxe um tema que é muito especial. Porque eu acho que é um tema que provavelmente aqui nessa sala não tem ninguém que nunca passou por essa experiência. Não sei se tem alguém aqui que nunca chorou. Nenhuma mão levantada. E não tem mesmo. Porque o choro está com a gente desde o comecinho da nossa vida. E a gente chora por muitos motivos. A gente chora por coisas que a gente sente, a gente chora por coisas que acontecem, coisas que a gente faz. O choro é uma coisa de que pouco se fala, mas ele tem uma importância. Ao fazer esse estudo, eu realizei a importância dele e quero compartilhar com vocês hoje um pouco as minhas reflexões, os significados, as possibilidades do choro. Okay? Então a gente sabe que todo mundo já chorou na vida, porque quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é chorar. O bebê que não chora, eles provocam o choro. E é muito incrível, porque o choro é a nossa primeira e única forma de comunicar quando a gente nasce. O ser humano nasce muito frágil, muito vulnerável. Poucos animais são tão vulneráveis ao nascer como o ser humano. A gente não tem nenhuma condição de sobreviver sem essa comunicação que o choro possibilita. E no Evangelho, no Livro dos Espíritos, essa pergunta é feita e a resposta é muito clara, que a gente precisa do choro para chamar atenção para a nossa sobrevivência, tá? Ele é essa voz única, primeira, primal, mais pura e mais profunda da nossa alma. É a única que a gente tem quando a gente chega. Tá? Então, a gente já começa aqui a entender que o choro, ele é uma forma de comunicação. Ele é uma forma como a gente se expressa. E a gente às vezes foge dele, A gente tem, assim, um certo preconceito, porque tem muito estigma em cima do choro. Então, assim, a gente sabe que a gente vai ao longo da vida, porque a gente chorava naturalmente, nascemos chorando, é uma forma de comunicar, a gente já sabe lá, vem sabido. Mas a gente vai crescendo com crenças, valores, preconceitos, que na cultura da gente, na família da gente vão se instaurando.
E a gente vai criando esses estereótipos, né? Que a mulher que chora mais que homem não chora. Chorar faz doer mais, não pode chorar. Dá uma aguinha com açúcar, né? Faz passar, né? Não aguento te ver chorar, pare de chorar. A criança se machuca, a gente fala, não tá doendo não, para, não chora não, tá doendo não. Puxa, tá doendo, a gente não pode invalidar a dor do outro, né? Doeu, chora, né? Chorar não deixa a gente mais fraco, porque esse é um dos estereótipos, um dos estigmas. E fraquinho chora, e já vai chorar, tá na fraqueza, né? A gente chorar não significa que tem algo terrivelmente errado, né? A gente, às vezes, a gente vai ver hoje, tem muitos motivos, muitas razões pelas quais a gente chora, muitas coisas que a gente expressa ao chorar, né? E uma delas foi o que me inspirou a fazer essa palestra, e eu vou chegar lá e contar. A gente aprende também que, às vezes, se a gente começar a chorar, a gente aprende não, né? Uma das crenças é que se a gente começar a chorar, a gente não vai parar mais. Se abrir, não para mais. Ou se a gente precisa, por que não? Né? Poder chorar até o fim é muito bom, é muito saudável, né? Mas aí vem a coisa, você é sensível demais, dodói. Tem um monte de expressões, frufru, não sei, quem conhece as expressões pode contribuir, certo? E não tem nada a ver, se te machuca, vamos respeitar, tá? Porque às vezes o que não machuca pra mim, machuca pra você, o que não machuca pra você, machuca pra mim. O que te faz chorar, não me faz chorar, o que me faz chorar, não te faz chorar. Eu esqueci desse aqui. Então vamos ver, né, quais são as razões, né? O que a gente expressa quando a gente está chorando, tá? Às vezes a gente chora para pedir ajuda, né? Em inglês a gente até tem a expressão cry for help, né? Às vezes é uma ação da pessoa, nem é o choro, mas a gente usa essa expressão. Por quê? Porque a gente sabe, desde que a gente nasceu, que quando a gente precisa de ajuda, a gente pode chorar que a ajuda vem. A mamadeira vem o peito, vem a comidinha, vem o cobertor, troca a fralda. A gente aprendeu, a gente sabe que chorar traz ajuda, tá? Chorar alivia a dor ou o sofrimento, né? Já dei aqui os meus exemplos. Ajuda a criar vínculo. Cria o vínculo da mãe com o bebê, tá? Que essa mãe começa a entender o bebê, essa comunicação se estabelece entre o bebê. Okay? A mãe começa, esse choro é fralda suja, esse choro é fome, esse choro é manha. A mãe sabe, né? Às vezes o pai sabe também, viu? Porque os pais dessa geração nova, eles são super envolvidos, é muito legal ver. Às vezes, então, o choro é esse, né, pedido de socorro, às vezes ele é para lavar a alma, a gente precisa lavar a alma, tá? E ele ajuda a criar esse vínculo, porque ele promove o acolhimento, tá? Às vezes a gente, com o choro, a gente está buscando compaixão, a gente está precisando ser acolhido, a gente precisa que o outro nos veja, nos perceba, nos sinta. E a gente precisa sentir o outro, sentir esse colo mesmo, né? No que o acolhimento pode promover, essa empatia, tá? Às vezes a gente chora porque a gente está precisando processar a emoção, né? A gente está precisando sentir, aquilo está doendo, aquilo está incomodando, a gente precisa conseguir pensar melhor, então precisa fazer um lava-jato aí nas ideias, na mente, e a gente chora, tá? Às vezes a gente chora para obter o que a gente quer. Vocês conhecem as lágrimas de crocodilo? Aquelas que você fala assim, ai meu Deus, está chorando para me comover, não me convenceu. Lá vem de novo, acha que se chorar vai ter o que quer. Né? Porque a gente também não é bobo, sempre. Né? E a gente pode chorar para melhorar o humor, para aliviar. Né? Tô precisando, né? Assim, a gente chora e bum, vem aquele alívio.
alívio, vem um bem-estar e tal. E às vezes a gente chora para desinfetar os olhos, né? Ou seja, se entrar um cisco no seu olho, um produto, às vezes a gente passa creme, o que acontece com o olho? Ele lacrimeja. Isso também é. Tá? É o nosso corpo cuidando do nosso corpo. É um choro lindo. Tá? Apesar de ele não ser esse da alma, ele continua sendo essa voz do corpo. Mas às vezes a gente chora sem razão aparente. A gente não sabe por que a gente está chorando. E aí, nessa hora, a gente tem que parar e pensar, o que está acontecendo comigo? O que eu estou sentindo? O que eu estou pensando? Porque por que eu estou chorando? Tem alguma coisa aqui. E às vezes, isso é reflexo, a gente chora porque a gente está com alguma questão de saúde mental que precisa ser cuidada, que precisa ser atendida. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho disso porque é muito importante a gente saber quando a gente precisa procurar ajuda, ok? E não para a gente fazer diagnóstico caseiro, tá? Não é para ninguém sair daqui se diagnosticando com depressão, com ansiedade, nada disso. Muito pelo contrário. Porque, às vezes, o que a gente tem é só um sintoma, tá? A ansiedade, especialmente, ela é um sintoma que aparece em vários diagnósticos de saúde mental. A pessoa pode ter ansiedade e não ter um transtorno de ansiedade. Ela pode ter ansiedade porque ela tem depressão. E ela está com ansiedade associada a essa depressão. A pessoa pode ter ansiedade dentro da bipolaridade. Ela pode ter um caso de estresse pós-traumático e ter ansiedade. Ela pode estar com os hormônios desregulados e ter ansiedade. Ok? Então é importante a gente lembrar e saber diferenciar, tá? Quando a gente tem um transtorno de humor, que a gente tem depressão ou bipolaridade, lembrando também que depressão é um estado dessa baixa da nossa energia, da libido, não é só a tristeza, tá? Ela é uma melancolia profunda e ela tem vários itens, vários critérios para ser diagnosticada como depressão. Às vezes a gente está triste, às vezes a gente tem períodos tristes na vida. Faz parte, tá? Ninguém veio aqui só para ser feliz, alegre e sair pulando. Isso é um engano da gente, tá? Porque a tristeza, a dor, né, a gente sabe, aqui nos ensina muita coisa também. A gente precisa poder sentir, ok? E a bipolaridade também não é, uma hora tá gritando, outra hora tá sorrindo. Também não é isso. A bipolaridade, ela é a baixa da energia na melancolia, em contraste a uma exacerbação da energia, tá? Na mania, que é o que? Não é só a pessoa estar feliz. Não, às vezes a pessoa ela está agitada. Ela entra num estado em que ela começa a fazer coisas, tomar decisões graves, inclusive, se o caso é grave. Então a gente precisa saber, porque esses termos foram caindo no linguajar popular e a gente fica se autodiagnosticando. Tá? E uma coisa que não dá mais pra gente brincar é com coisa séria. E a saúde da gente é a coisa mais séria que tem. Então a gente precisa saber exatamente quando a gente precisa a devida ajuda. Tá? Os transtornos de ansiedade também. A ansiedade ela é um medo exacerbado. De novo. Virou um enrola-língua aqui. Exacerbado. Nossa, que coisa. E só, na verdade, a gente tem as fobias, ok? Ela só é um transtorno quando a gente está falando de fobia ou a gente está falando de ansiedade generalizada. Fora disso, ela é sintoma de outras coisas. Como a irritabilidade é sintoma na depressão, a ansiedade pode estar acompanhando vários outros diagnósticos, tá? Enfim, então às vezes a gente chora sem razão aparente, tá? A gente chora à toa, porque a gente está passando, a gente está precisando cuidar de alguns desses aspectos da nossa saúde mental. Às vezes a gente está com uma sobrecarga de estresse, e aí a gente precisa cuidar, né? O que eu tenho então que resolver, que tirar do meu caminho para esse estresse
aliviar, tá? Hormônios, a gente tem TPM nas mulheres, a gente tem problemas de tireoide e tem várias outras questões hormonais que podem também provocar um choro inexplicável, ok? Ou nos deixar mais sensíveis, tá? E temos o PBA, que é uma coisa muito rara, é uma condição associada, ela é neurológica, ela é muito rara, associada ao ALS, que é um problema neurológico também raro, mais comum nas pessoas idosas, tá? Mas que pode acontecer. E isso é o quê? Que a pessoa ela não tem controle, ela tanto chora quanto ela ri à toa, assim, exageradamente. Essa é meio borderline. Ela não consegue conter, é desproporcional, é fora de hora, é inconveniente, fora de propósito. E é muito raro, tá? Mas a gente tem que citar. Então, se por acaso alguém falar que você é uma pessoa altamente sensível, uma PSA ou PSA ou uma HSP, High Sensitive Person, é porque você é alguém que sente profundamente, tá? Você tem a sua percepção sensorial muito ativada, ok? Isso não é um problema, você só precisa se conhecer, tá? Porque tem gente que é mais suscetível a esses sentimentos fortes. E aí essa pessoa vai manifestar mais depressão, mais ansiedade. É mais comum isso na vida da pessoa, ok? Então é importante se conhecer e não sair se diagnosticando, se automedicando e etc. As coisas que a gente vê por aí, tá? E aí a gente tem o outro lado disso. A gente tem as pessoas que não conseguem chorar. Aquele que não chora. Não chora. Assim, tá mal, tá tudo acontecendo. Às vezes a gente até escuta assim, eu queria tanto chorar e eu não consigo. Tá? Tá tudo lá. Ai, não aprendo, né? Esse microfone no pescoço aqui. Tá tudo embotado lá na pessoa. A pessoa tá lá contida, que nem um barril de pólvora, precisando explodir um vulcão, precisando entrar em erupção e a pessoa não consegue chorar. Tá? Às vezes é porque a pessoa tá desconectada das emoções. Pode ser porque a pessoa teve um trauma e ela tá essas emoções, elas estão tão reprimidas, elas estão tão distantes, tão inacessíveis, que a pessoa não consegue fazer aquilo fluir nela, tá? A gente que, né, imigrantes do Brasil, que acho que a maioria, se não todos, a gente vem de um lugar onde a violência é iminente. Tá? É uma experiência extremamente traumática para a gente. E nós temos uma resposta a isso que muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente tem uma sensibilidade. Então a gente chega aqui, a gente relaxa, a gente vive a vida se sentindo mais em segurança e tudo isso, mas às vezes nem mesmo assim a gente consegue acessar. E aquilo começa a aparecer em outras situações da nossa vida. Tá? Começa a aparecer esse trauma que a gente carrega de experiências que muitos de nós vivemos lá ou próximos, né, nossos entes queridos viveram. Enfim, então a depressão, tá? Porque na depressão às vezes a gente se anestesia, a gente não sente nada, né? Não é nem a tristeza, a melancolia é tanta que a gente já não sente, anda pela vida como se estivesse isolado do mundo. Tá? Os antidepressivos, tá? Eles mexem com a bioquímica do nosso cérebro e dão também esse anestesiamento nas nossas emoções, ok? Então eles são todos, os tricíclicos, os tetracíclicos, SSRI, SNRI, todos eles, tá? Condições médicas, tá? Como por exemplo a síndrome dos olhos secos, okay? Tem pessoas que têm isso, tem pessoas que desenvolvem problemas nas pálpebras e daí por não piscar os olhos ressecam e aí os canais lacrimais são comprometidos. Tem várias condições que eu nem sei todas porque não é a minha área, tá? Eu não conheço, tá? O estigma social, okay? Que a gente falou lá no primeiro slide, todos esses preconceitos, os estereótipos de gênero que a gente faz com relação a chorar, ok?
e o meio ambiente, por exemplo, clima seco, muita fumaça, tá? São situações que podem provocar, novamente, daí o choro fisiológico, ok? Então, aqui, de tudo isso que a gente falou, a gente empacotou aqui tudo nessa questão da regulação emocional, tá? Que é a capacidade que a gente tem, que a gente pode atingir quando está distante dela, e quando ela está falhando, tá? De buscar enxergar as situações da realidade sem deixar que elas nos afetem com tamanha intensidade, seja negativa ou positivamente. Tá? A gente consegue gerenciar as nossas emoções, em outras palavras. Tá? E aqui, né, tô pensando assim um pouco nisso, porque a gente está olhando tudo isso, essas questões de saúde mental, fisiológicas e do ambiente, tudo isso, e pensar como a gente pode, né, e precisa cultivar autocompaixão e autogentileza, para a gente poder olhar para essas nossas emoções e expressá-las carinhosamente, não deixar que elas nos corroam por dentro. Tá? Porque chorar é para os fortes. Jesus chorou 3 vezes. Tá? Até Jesus chorou. Por que a gente não pode chorar? Por que a gente fica falando bobagem a respeito do nosso choro? Por que a gente não aceita o nosso choro? Né? Jesus chorou por compaixão, pelo sofrimento, quando Lázaro morreu, seu grande amigo. Ele sentiu essa dor. Okay? Ele chorou ao chegar em Jerusalém, quando ele sabia o que estavam fazendo com os profetas lá. Ele sabia qual era o destino dele. Chorou. E ele chorou na cruz, né? Pedindo ao Pai, né? Por nós. Quando ele nos deu a oração, o Pai Nosso. Tá? Naquele momento de conexão com Deus. Okay? Então assim, o que a gente acha que a gente é tão bacana que a gente não precisa chorar, não pode chorar? Tá? Não, a gente precisa descobrir essa nossa força. Chorar nos faz mais fortes. Okay? Então vamos ver quais são os benefícios do choro. Né? Afinal de contas, chorar tem benefícios físicos, porque libera não é fogo, né? Tá gravando, né? Oxitocina, tá? E endorfinas no nosso cérebro, que são hormônios do bem-estar, do prazer, que fazem a gente se sentir bem. Com isso, a gente previne câncer, a gente previne pressão alta, doenças cardíacas e tantas outras, certo? Tem benefício emocional, porque chorar alivia o estresse. Né? A gente melhora a nossa comunicação. Lembra lá atrás? A gente conecta com as pessoas, a gente cria vínculo, a gente está expressando a nossa dor, a gente está comunicando a nossa dor. E não importa se o choro é espontâneo ou se ele é provocado. Todo choro é restaurador. Todo choro é reparador. Sempre que a gente chora, lavou alguma coisa ali. Tá? Literalmente. Então, a gente precisa lembrar que por que é ser forte? Né? Pense em Jesus. Né? Jesus, ele estava de bem com ele mesmo. Ele estava totalmente lá, em paz com quem ele era, com o que ele sentia. Tá? E quando a gente entende isso e a gente chora e a gente está em paz com o nosso choro, a gente está demonstrando esse sentir-se bem, sentir-se confortável na própria pele, sentir-se bem sendo quem é. Tá? Então, a gente vai lembrar aqui que importa a opinião alheia. Essa coisa do estigma do choro é nada mais do que mais uma força para nos controlar, para nos fazer, nos afastar do nosso bem-estar e do nosso próprio poder, tá? De nos desempoderar.
ok? Tem que saber quem a gente procura para nos ajudar, tem que ser adequado, né? Claro, mas chorar é bacana, expressa os nossos sentimentos. Tá? E nós somos seres que sentimos. Tá? Mas aí o que a gente faz com quem chora? Né? O que eu faço? A pessoa chorar aqui do meu lado, para de chorar, pelo amor de Deus. Chora mais, chora. Né? A coisa da criança, né? Não, chorando, tá doendo. Invalida o que o outro sente, invalida a percepção dele, a necessidade dele. Desampara a pessoa quando a gente faz isso. A gente deixa a pessoa no desamparo. Tá? Então tem algumas coisas que a gente pode dizer que são muito consoladoras, né? Ao invés de reprimir e falar, toma uma aguinha com açúcar aqui para você parar de chorar, né? E vai viciando a pessoa em comer doce para lidar com as emoções, né? Eu acho que muitos aqui passaram por isso, né? Não, a gente pode falar. Aqui tem alguns exemplos de frases, claro que as suas próprias palavras são sempre muito mais ricas quando vem do fundo do seu coração, né? Mas falar, isso mesmo, é difícil. Eu entendo que você esteja aborrecido com isso, né? Dá apoio, falar, tô te ouvindo, eu tô aqui para você. Pode falar o que você sente. Né? Tô vendo que você tá chateado, né? Valida, apresenta, fala o sentimento. Tudo bem ficar triste e frustrado, isso daí é uma porcaria mesmo que aconteceu. Né? Você não tá bem com isso. Ok, se para você não serve, não funciona, ok. Tá? Se oferecer para compartilhar. Estou aqui para ser seu ombro amigo, para te ouvir. Certo? Enfim, validar essa dificuldade, esse sofrimento que fez a pessoa estar naquele estado, que levou a pessoa àquele estado emocional que ela está. Tá? Então, basicamente, é dizer para a pessoa, eu te vejo, eu estou aqui, você está seguro comigo. Dá essa segurança. Você não está só e desamparado nesse momento. Eu vejo a sua dor. Okay? E aí, como aqui, o pessoal que frequenta a quinta-feira sabe que eu gosto muito das coisas de psicossomática, né? Eu não consegui deixar para lá que o choro vem do corpo e que o corpo humano é feito de muita água, né? Ele é composto de uma grande parte de água. Né? O corpo do adulto masculino tem 60% de água, o feminino tem 55%, né, do adulto, a criança tem um pouco mais, uns 65%, o bebê mais ainda. Acho que 75%, 80%, eu não me recordo exatamente. E aí, a gente conhece o estudo do Dr. Masaru Emoto, que estudou as moléculas de água. Tá? E o que ele descobriu foi que quando ele mudava o tipo de vibração diante da molécula de água, tá? Então ele colocou lá as águas no copinho, no copinho de vidro, colocou uma vibração, uma música, ou uma música agressiva, com coisas agressivas, ou uma sinfonia muito calma, muito bela, ele colocou fotografias, ele colocou pensamentos, palavras, pessoas falando, enfim. Aí ele congelou isso e levou para a lâmina do microscópio e observou o que aconteceu com essas moléculas d'água. Tá? E é incrível porque ele descobriu isso, que vibração de amor e gratidão, a gente tem uma linda mandala lá em cima, tá meio pequenininho, né? Bom, a gente não vai ficar muito. Então, assim, basicamente, a paz, a gratidão, o amor resultaram nas moléculas se aglomerarem de forma organizada, e harmônica, né? Em mandalas, com centro, com equilíbrio, tudo isso. E coisas como você me dá nojo ou coisas relativas ao mal, criou outro tipo não tão bonito, né? Porque a gente tem o nosso senso de beleza aqui. E o estudo dele é maravilhoso, ele publicou vários livros, quem se interessar tem um monte de coisa na internet. Mas o que me trouxe aqui hoje, na verdade, foi o estudo que uma amiga muito querida me enviou a respeito das lágrimas, tá? Porque essa fotógrafa,
pegou o estudo dele, foi lá e foi fotografar lágrimas, ok? Então ela colocou, ela tem exibição em vários lugares, as obras dela custam uma fortuna, tá? Ela fez uma arte disso, maravilhoso, né? E a gente tem aqui alguns exemplos, ok? E achei muito legal que tem essa frase do Pequeno Príncipe que fala: é um lugar tão secreto, a terra das lágrimas, né? E é porque a gente tá toda a nossa emoção lá. Então a gente vê aqui mudança, adeus. A gente vê que cada emoção, né, ela vai sendo expressa de uma forma. A nossa lágrima é diferente para cada emoção, para aquilo que a gente está vivendo. Então, olha a capacidade do nosso corpo e da nossa mente de se conectarem, de trabalharem juntos, de estarem em sintonia. Tá? É fascinante. Para mim, tá assim, tudo é revelado, né? Nada é desperdiçado, tudo funciona perfeitamente. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente analisar um pouquinho, né, da lágrima de opressão e a de redenção. Para a gente ver, né, na opressão, a desorganização, tudo solto, sem estrutura, né? Então, pensa assim no nosso sentimento quando a gente está oprimido também, né, que é um sentimento tão negativo. Né? E já na lágrima de redenção, organizado, interligado, estruturado, né? Como a gente funciona melhor, né, com os nossos sentimentos positivos do que com os negativos, como nos desestrutura, como a gente tem mais possibilidade de avanço, de crescimento, né, utilizando uma estrutura, obviamente, do que uma falta de estrutura. Falta de estrutura, ela dispersa muita energia, gasta energia toda. E também, para brincar um pouquinho, as lágrimas de cebola, elas são meio organizadinhas também, né? Chorando, descascando a cebola e chorando de rir, né? O chorando de rir, ela é solta, assim, ela é fluida, né? Ela tem um movimento, uma liberdade, né? A de descascar a cebola é durinha, assim, entendeu? Enfim, essa ativação fisiológica da cebola, ela é interessante, como fica tudo certinho. Mas aí a gente entra no quê, né? Porque a gente já falou de choro, de dor, etc. Mas e as lágrimas de prazer? Porque a gente chora de alegria, a gente chora de rir e a gente chora de alegria. Então teve um estudo que falou que 55% das pessoas já experimentaram chorar, a lágrima de afeto, que é aquela emoção quando nasce um filho, num casamento, boda de ouro, formatura do filho, quando a gente se sente cuidado, amado, quando a gente é acolhido, aquela lágrima da dor, ela pode virar uma lágrima de amor, da gente se sentir acolhido ali naquele momento, tá? O estudo mostra que 29% das pessoas já choraram a lágrima da conquista. Então, nos esportes a gente vê bastante isso, né? A gente está aqui com o Nadal. Mas a gente vê isso assim, quando a pessoa está desempregada por muito tempo e ela consegue um emprego, né? Quando a pessoa compra a primeira casa. Quando ela supera uma grande dificuldade, né? Quantos momentos na vida a gente já teve, né, para celebrar? Nem sempre a gente chora, tá? Nem todo mundo chora. A gente viu que uns são mais sensíveis, outros menos, mas é o que o estudo mostra, tá? 8% das pessoas já choraram a lágrima da beleza, né? Ao ver a natureza, ao ouvir uma sinfonia, ao olhar uma obra de arte. Para mim, o trabalho das fotos, das lágrimas, é uma obra de arte assim, que me emocionou muito, viu? Porque é ver a alma da gente ali, fotografada. Tá?
E 3% das pessoas, a lágrima da diversão, a alegria, o chorar de rir, né? Aquela coisa gostosa que às vezes a gente tinha lá na infância e a gente perdeu, né? Mas a gente pode resgatar, tá dentro da gente, ok? Porque a própria doutrina espírita nos fala dessa lágrima de júbilo, dessa lágrima de alegria. Eu fiz uma pesquisa na literatura espírita a respeito do choro e encontrei várias referências. Tenho todas, se alguém quiser, tá tudo pontuadinho, tá? A literatura mostra choro na batalha, no arrependimento, por compaixão, como pedido de ajuda, o despertar de mudança, tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Mas o que eu achei incrível mesmo foi no Céu e Inferno, que fala que o Espiritismo é esse poste indicador, que nos dá o exemplo e nos dá voz, tá? Para essa transformação, tá? Da dor, né? Em grito de alegria e de júbilo. Tá? Ele é essa ferramenta, ele fala choros de júbilo. Esse choro de alegria, tá? Ele tá acessível para a gente. Ele é o quê? Ele é a gente viver a vida olhando o lado bom das coisas, sendo grato pelo que a gente tem, lidando com os problemas, assim, você é só um problema, você não é a minha vida. E assim poder, né, tá cada vez mais próximo desse grito de alegria e desse choro de júbilo. Então essa é a minha mensagem hoje para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Bem, obrigado, Alexandra. Tira. Sim. Ai, meu Deus. Cadê? Olha aqui. Pessoal, agora a gente vai fazer nossa vibração. Quem se sentir à vontade, fechar os olhos. Muitos de nós teve um dia conturbado, problemas no trabalho, desafios familiares, trânsito, faculdade, desafios que são colocados para nós, para que a gente possa se depurar, melhorar. Doenças, enfim, mas se a gente chegou aqui, é porque a gente fez um esforço, teve resignação, proteção. Então, vamos aproveitar que os nossos mentores, cada um de nós, o mentor de cada um de nós, está colocado atrás da gente,
cada um de nós como seu mentor, seu anjo da guarda, e através das suas mãos, nosso corpo inteiro vai se reequilibrando, do topo das nossas cabeças, ombros, tronco, braços, pernas, pés. Eles vão retirando aqueles pensamentos negativos, repetitivos, de mágoa, de rancor, de raiva, colocando saúde, paz, resiliência, coragem, ânimo. Como é lindo esse contato com os nossos mentores, que tem em sua vida espiritual conectada à nossa vida encarnatória. E Ele está sempre conosco. E recebendo todo esse amor que Ele nos dá, nós vamos receber os passes que os nossos irmãos trabalhadores vão dar. Permaneçam conectados, porque a espiritualidade maior está conosco, nos protegendo e nos amparando.